aqui nesse momento recebendo o sociólogo e professor Paulo Cabral, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, que vai nos contemplar falando sobre as origens de Campo Grande. Professor, seja muito bem-vindo. Essa plenária é sua. Conte-nos como é que se deu origem a essa cidade morena, que tanto falada historicamente, quanto de ser uma referência de qualidade de vida. Olá, fiquei bastante feliz com o convite e, embora eu não seja campograndense nato, o que é uma circunstância comum a muitas pessoas da minha geração que vivem aqui, recebi o título de cidadão em 98, o que me deixou muito feliz, porque eu já me sentia parte dessa terra. E, em razão dessa vivência, eu estou aqui desde 1978, então você acaba se voltando para conhecer, na medida do possível, o lugar onde você vive, né? De fato, Campo Grande é uma cidade ímpar, pode ter problemas, claro que sim, mas as suas qualidades, sem dúvida alguma, ultrapassam os problemas que possa ter e é um lugar privilegiado para se viver. Claro que não foi sempre assim. E quando a gente pensa a origem de Campo Grande, a gente precisa voltar lá para trás e registrar que este território, originalmente, não pertencia a Portugal. Porque pelo Tratado de Tordesilhas, que foi o documento de 1494, que delimitava o que seria de Portugal e o que seria de Espanha, a porção portuguesa vinha de um meridiano que começa em Belém, Pará, e desce até Laguna, em Santa Catarina. Então, somente essa faixa litorânea é que pertencia a Portugal. Nós, a rigor, éramos um território de Espanha. Ocorre que tanto Portugal quanto Espanha investiram muitos esforços nas regiões litorâneas. O interior do continente, desde o princípio do século XVI, ele era penetrado, sobretudo, por conta da notícia das minas de prata, que no final foram localizadas em Potosí, na Bolívia. Por conta desse esforço, por conta desse interesse, né? Porque o imaginário do Eldorado era uma coisa muito presente no início da colonização, a Espanha cria uma cidade no interior, que foi Assunção, por volta de 1537, salvo engano, e os portugueses criam a cidade de São Paulo, em 1554. Então, São Paulo e Assunção são as pontas a partir das quais Espanha e Portugal empreendem as incursões para o interior do continente. Em 1580, nós vamos ter a junção das coroas ibéricas, porque os reis de Portugal e de Espanha, eles têm uma relação umbilical. O condado portucalense e o reino de Castela são dados a duas irmãs, Tareja e Urraca. Então, desde o princípio, Portugal e Espanha estiveram umbilicalmente juntos. E em 1580 a gente vai ter, por questões sucessórias, a junção das coroas. Quando se juntam as coroas, a administração espanhola não foi muito inteligente. Ela manteve a mesma administração, ela manteve a rigor todo o arcabouço que Portugal havia estabelecido. Então ela não interfere propriamente na vida cotidiana das colônias,
Entretanto, aquele meridiano, a força daquele meridiano, deixa de existir, porque é um único governo. Né? Mudam as leis, o que seria a Constituição da época, as ordenações manuelinas são substituídas pelas ordenações filipinas, que é de Filipe de Espanha, e a vida segue. Nessa ocasião, nós vamos ter o quê? Os paulistas, que eram muito pobres, eles vão ativar ainda mais aquilo que já tinha iniciado, que era a incursão para o território americano. E essas incursões, elas têm duas finalidades. Uma de apresamento de índio e outra de prospecção de ouro e pedras preciosas. Aí, o que aconteceu? Embora a Espanha não tenha estabelecido uma imposição às colônias portuguesas, ela vai promover um embargo espanhol ao açúcar holandês. E por conta desse embargo, nós vamos ter as invasões holandesas no Brasil. E as invasões holandesas acabam por fortalecer aquele comércio de escravos indígenas. Tá? Porque a escravidão africana só funciona para o Brasil holandês, para o Nordeste açucareiro. As outras áreas do Brasil vão se abastecer, nesse período, de escravos indígenas. E então, os paulistas conseguem um retorno e investem fundo nessas rotas. Há vários caminhos. Eles saem de São Paulo, pegam o Tietê e vêm até a Foz. Quando chegam no Paraná, você tem diferentes alternativas. Eles podem descer, subir o Amambai, subir o Iguatemi, ou então eles podem subir, pegar o Rio Pardo, o Rio Sucuriú, que foi a rota mais frequente. E aí então você tem um obstáculo nessa rota do Rio Pardo e do Rio Sucuriú, que é um trecho que tem que ser percorrido a pé, porque você chega na foz dos rios da bacia do Paraná e você vai pegar a foz dos rios da bacia do Paraguai. O Varadouro de Camapuã é exatamente o espaço que delimita, que divide as duas bacias. E aí, para facilitar essa jornada, funda-se a Fazenda Camapuã, porque é preciso, então, garantir alguns víveres para o restante da jornada. A fazenda fica propriamente no meio do caminho. Então, eles passam a trazer suprimentos até a metade da viagem e aqui eles se abasteciam de muitas outras coisas necessárias para continuarem a viagem. E isso funcionou. Então, veja, o lugar onde está hoje Mato Grosso do Sul, ou que seria Goiás, há uma discussão a esse respeito, mas não importa, essa parte ela vai ser ocupada ainda em meados do século XVII. Com essa frequência, esse campo, esse território, ele se torna um espaço de trânsito para os bandeirantes paulistas. E aí é interessante, porque no quarto centenário da cidade de São Paulo, 1954, quando eu fiz 5 anos, aí, no dia do quarto centenário, houve uma vasta produção historiográfica relativa aos bandeirantes. E toda essa produção enaltecendo muito o papel pioneiro desses paulistas.
Depois essa história foi sendo revisitada e a gente tem um trabalho importantíssimo da Maria Luísa Volpato, lá de Cuiabá, onde ela demonstra a extrema violência dessas incursões. Então, por exemplo, nessa região do Bolsão, onde estão os rios Pardo e Sucuriú, você tinha os índios Caiapó, que foram empurrados e retirados do pedaço. Mas, de qualquer forma, havia os índios Paiaguá no Pantanal. E a travessia do Pantanal era um pedaço complicado para essa incursão. Tanto assim que, em 1737, abre-se uma estrada de Cuiabá a Goiás Velho, então capital da capitania. Logo depois, a gente vai ter a criação das capitanias, porque tem todo esse movimento. Em 1720 é criada a capitania de Minas Gerais e em 1748 as capitanias de Goiás e do Mato Grosso. E aí, consequentemente, quando as capitanias são criadas, você vai ter a apropriação desse espaço por Portugal. Vale dizer que em 1640 a gente tem a restauração da autonomia portuguesa apoiada pela Inglaterra, porque Portugal no início teve aliança com a Holanda, que comercializava todo o açúcar aqui produzido. Quando há a expulsão dos holandeses, eles catam o know-how que eles têm e vão para a América Central. Como a América Central estava mais próxima da Europa, o custo de frete era muito menor e o açúcar brasileiro entra em decadência e o Nordeste entra em decadência. Só que aí já está começando o ciclo da mineração, porque na virada do século XVII para o XVIII você tem essa atividade que vai garantir que a colônia do Brasil continue prosperando. Né? E aí, quando é aberta essa estrada de Cuiabá para Goiás Velho, essa rota fluvial aqui do sul, ela deixa de ser tão largamente utilizada. Não é que deixe de acontecer, mas ela vai perdendo importância. No final do século, a própria mineração perde importância, porque, dada a tecnologia da época, que erroneamente se diz rudimentar, não, era a tecnologia disponível naquele momento. Afinal, a Revolução Industrial estava iniciando em 1754. Então, aquela tecnologia já tinha esgotado as possibilidades todas de extração. E o ciclo de mineração entra em decadência. Né? E aí, nesse início do século XIX, quando se dá a independência, este pedaço do Brasil, ele fica meio que abandonado, meio sem sentido. Nessa conjuntura, a gente vai assistir à vinda de mineiros do Triângulo para a região onde se constitui Paranaíba. E em 1800, é tanto século, né? Em 1838, Paranaíba é elevada à freguesia pela província de Mato Grosso. Aí a província de Goiás reclama, diz que é dela, etc. Fica uma querela, mas acaba se constituindo em território mato-grossense. Não é? E começa uma penetração para os campos de Vacaria, porque de Paranaíba para cá está mais próximo. E tudo vai se encaminhando. Mato Grosso do Sul, para vocês terem uma ideia, equivalia ao território de Corumbá.
todo o espaço de Mato Grosso do Sul, com exceção da faixa de fronteira que foi incorporada depois da Guerra do Paraguai. Então, essa situação, essa circunstância desse vazio de população branca, de população europeia, não que fosse um vazio de pessoas. Era um território onde estavam os povos indígenas, sem serem perturbados, porque ainda não havia sido despertado interesse, ainda não havia interesse econômico nessas terras. E por isso os índios puderam ficar em paz durante esse momento. Os bandeirantes tinham empurrado os caiapós, não conseguiram o mesmo com os paiaguás, que se mantiveram aguerridos durante todo o tempo, né? Ainda no braço da expedição Langsdorff, no início do século XX, do século XIX, quero dizer, ainda o Adriano Toné, que era o primeiro desenhista, foi morto pelos índios, porque eles viam na presença do branco uma ameaça efetiva. Bem, aí essa ocupação vai se dando muito paulatinamente a penetração dos mineiros nesse território do Sul. Em 1850 houve a Lei de Terras e o Barão de Antonina, que era um político do Sul, especialmente do Paraná, ele tenta um golpe, ele manda o Guia Lopes, é um sertanista que vai estar a serviço do Barão de Antonina. O Guia Lopes lutou na Guerra do Paraguai. Sim, mas ele, antes de trabalhar na Guerra do Paraguai, ele trabalha para o Barão de Antonina, percorrendo os campos de vacaria e delimitando áreas, porque a Lei de Terras diria que quem tivesse a posse estabelecida teria o registro da terra. O Barão de Antonina não conseguiu isso, o Estado do Mato Grosso deu conta de demonstrar o golpe que ele tinha tentado. Manteve a hegemonia. Né? Mas ele se manteve a hegemonia e não conseguiu. Mas, de qualquer maneira, eu estou dizendo isso para falar que o Guia Lopes ele já tem, então, ele já é um sertanista que está trabalhando. Aliás, eu não sei se foi o Guia Lopes ou o irmão dele que fizeram esse trabalho para o Barão de Antonina, mas, enfim, os irmãos Lopes eram sertanistas e tiveram essa parada. Até que vem a Guerra da Tríplice Aliança. E esse, no meu entendimento, é o grande fator para que se constitua a identidade sul-mato-grossense. Por quê? Porque a guerra vai atingir exatamente o território de Mato Grosso do Sul. Ela acontece também no território sul-mato-grossense, nesse cenário. E, mais do que isso, a guerra demonstra para o governo imperial, para o governo central, a fragilidade do flanco mato-grossense. Se fosse só pelo flanco mato-grossense, o Brasil teria perdido a guerra. O Brasil não perdeu porque você tinha os flancos do sul, as batalhas navais, primeiro e depois terrestres, que garantiram a vitória brasileira. Mas se fosse só pelo flanco mato-grossense, nós estávamos absolutamente fragilizados. Então, os paraguaios entram no território e chegam até Corumbá, tomam Corumbá, tomam Forte Coimbra, tomam Corumbá e chegam até Cuxim. E só não sobem para Cuiabá, que era o objetivo, porque aí já faltou estrutura e eles decidem recuar e desocupar essa área. Com a tomada de Corumbá pelos paraguaios, fica evidente o quão frágil era essa parte do território brasileiro. Para vocês terem uma noção,
a frente que vai para atacar ou para combater os paraguaios, vem uns regimentos de Cuiabá, descem, estacionam em Coxim, vem regimentos do Rio de Janeiro, de São Paulo, e acho que de Minas também, e seguem até Coxim. Em Coxim se juntam cerca de 5.000 homens, mais as mulheres que seguiam, e crianças, e etc. E aí, já no percurso de Coxim até Porto Canuto, no município de Aquidauana, você tem cerca de 700 mortes por fome e doença. Aí seguem até Miranda, de Miranda descem para Bela Vista e vão para Laguna. E aí tem a retirada da Laguna. Na realidade, a gente tem que dar o nome que as coisas têm. Não se trata de uma retirada. Os brasileiros foram empurrados, foram enxotados pelo exército paraguaio. E, então, a retirada da Laguna é um episódio que marca a derrota do exército brasileiro nesse campo. Tá? E que, mais uma vez, reforça o quão frágil era o flanco mato-grossense. Tá? E isso vai ter uma importância fundamental no pós-guerra. Porque aí o governo fala, temos que cuidar daquele pedaço do Brasil sob pena de sofrermos invasão. Em que pese os paraguaios estarem absolutamente destruídos, sem gente, sem grana, etc., mas ainda assim, em tese, a ameaça pairava no ar. Professor, na verdade, o Império Brasileiro não acreditava nessa invasão dos paraguaios, né? Ele se sentia soberano sobre... Mas por quê? Porque quando você pegava o litoral, de fato o Império do Brasil tinha uma condição talvez igual ou superior à do Paraguai, até pelo seu tamanho. Era tão pouco visível a situação daqui desse pedaço do Mato Grosso que os caras nem se tocavam, eles sequer sacavam o risco que corriam. E aí vem a guerra e a guerra mostra, ó, isso aqui está muito frágil, está abandonado, está fragilizado. Tá? Bem, por conta da atuação do exército brasileiro, porque aí já a Marinha quase não está entrando no final da guerra, por conta da atuação do exército brasileiro no sul e em territórios paraguaios, o Brasil consegue vencer a guerra. E a guerra, então, vai ter um papel decisivo para a conformação do Estado de Mato Grosso do Sul. Professor, nós vimos nos livros didáticos sempre pontuar que o Brasil vence, né, sai vencedor dessa guerra por conta de recursos vindos da Inglaterra. É uma verdade? Na realidade, é complicado você estabelecer uma relação direta. O fato é que o Império do Brasil, ao ter grandes dispêndios com a guerra, toma empréstimos da Inglaterra, que é uma forma, inclusive, de se conservar sujeito daquela que era a nação hegemônica da época. Porque a Inglaterra, no século XIX, deteve a hegemonia no mundo ocidental. Ela tinha a maior armada que vinha desde o século XVII, quando o Cromwell fez o ato de navegação. Então, a partir daí, a Inglaterra vai se fortalecendo, e chega até o século XX, quer dizer, até a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra era a nação hegemônica do mundo. Consegue parar Napoleão, né? Exato. Então, é complicado você estabelecer um nexo imediato, mas, de fato, o recurso que o Império do Brasil precisou para manter a guerra foi por intermédio de empréstimos junto à Grã-Bretanha. Bem, e aí a guerra
termina em 1870. E aí vai ter uma consequência para o Mato Grosso, entre outras, que é a seguinte: os soldados sobreviventes não foram muitos, porque daqueles 5.000 que partiram e que foram para Laguna e que retornaram, teve o cólera, que vai provocar uma mortandade. Você tem o Cambaracê, que é um lugar que eu acho que todo sul-mato-grossense precisava conhecer. É um lugar onde morreram cerca de 40 soldados com cólera no município de Jardim. Você chega no Cambaracê e há uma energia muito forte, é um negócio assim que te toca efetivamente, e é um lugar que todos deveriam conhecer. 3 dias depois do Cambaracê, o Cambaracê acho que ficamos 10 quilômetros do centro de Jardim, chegam em Jardim o Camisão, o Guia Lopes, e acabam falecendo de cólera também. A decisão de abandonar os coléricos lá no Cambaracê não é absolutamente desumana, nem é trágica, sim, mas não é desumana porque não havia homens para carregar aqueles doentes e o resto da tropa também já estava adoecida. Então, foram poucos os que restaram. E aí, depois do Cambaracê, a gente ainda vai ter a explosão da igreja de Santa Rita em Nioaque. De sorte que quando retornam ao Porto Canuto, é um grupo bem reduzido, aí de umas 800 pessoas, em torno disso, que fazem toda essa saga e conseguem retornar. E os que retornaram, alguns eram oriundos de Minas Gerais. Então, eles voltam para as suas cidades de origem e falam sobre as maravilhas dos campos de vacaria. Então, a notícia sobre este lugar, ela é levada ao Triângulo Mineiro e a outros lugares de Minas por conta da Guerra do Paraguai. Tudo bem que antes já nós tínhamos mineiros vindo para Paranaíba, mas aqui, para esses lados, são os retornados da Guerra do Paraguai que vão levar a notícia. E é nesse contexto que a gente vai compreender a primeira viagem de José Antônio Pereira, que organiza uma pequena excursão com o seu filho Antônio Luiz, o primogênito, mais um sertanista e 2 escravos. Então são 5 pessoas que vêm e chegam aqui na confluência do Prosa como Segredo. Segundo a crônica, ele cercou um pedaço e fez uma feitoria, um canchinho, uma roça, uma pequena roça. Vale registrar que antes de José Antônio Pereira, essas terras já estavam sendo ocupadas. Você tinha a Fazenda Cabreúva, que era imensa, porque as fazendas eram eram imensos latifúndios, não dá nem para você falar em latifúndio, eram imensos latifúndios. E a Cabreúva era um desses imensos latifúndios, a Lajeado era outro, e elas já existiam por volta de 1830. Aí, então você vai ter, essas fazendas são anteriores, e bem anteriores, a José Antônio Pereira. A Fazenda Cabreúva, em 1855, porque aí tinha tido a Lei de Terras, de 1850, eles registram a Fazenda Cabreúva, tá? Em 1855. E o perímetro dela chega à cidade de Campo Grande. Mas, novamente, a guerra, quando se dá a Guerra da Tríplice Aliança, e há um risco efetivo, o que o pessoal faz? Foge para outras partes.
E aí não retorna de imediato. De sorte que quando Zé Antônio Pereira chega a Campo Grande, as terras da fazenda Cabriúva, que já estavam inclusive registradas há cerca de 20 anos, elas são ocupadas como se terras devolutas fossem, porque elas estavam numa situação de abandono. Entendi. Tá? Só que o Zé Antônio Pereira, ele vai embora. Ele volta para Minas com o propósito de retornar depois. E aí, quando ele volta, segundo o Epaminondas Pereira, que é bisneto do Zé Antônio, neto primogênito do Antônio Luiz, ele diz que o João Nepomuceno estava por aqui, ou melhor, que o Zé Antônio estava voltando para Minas, passou por Camapuã e disse para o João Nepomuceno vir tomar conta dessa terra. Então, João Nepomuceno não é daqui de Campo Grande, ele é de Camapuã. De Camapuã. Entendi. O Rosário Congro, que escreveu uma pequena história do município em 1919, diz que o João Nepomuceno estava de muda para Miranda, passando por aqui, e que então o Zé Antônio pediu para que ele ficasse tomando. João Nepomuceno estava por aqui, o Zé Antônio diz para ele que fique tomando conta que ele vai voltar. E o João Nepomuceno fica até meados de 1875. Em meados de 1875, ele retorna. Ou melhor, em meados de 1875, não se tem a data precisa, chega a Campo Grande o Joaquim Vieira de Souza, com a mãe, 2 irmãos, filhos e etc. Ele era viúvo. E aí ele compra a posse por 30 mil réis do João Nepomuceno, que diz, olha, ele falou que vinha, já se passaram quase 3 anos, ele não apareceu, quer comprar? Quero. Então está aqui, e caso ele apareça, você se acerta com ele. E meses depois, em agosto de 1875, o José Antônio chega aí com 11 carros de boi, 60 e poucas pessoas, parentes, agregados, escravos, e muita muda, semente, gado para começar uma criação, enfim. Ele traz todo o necessário para estabelecer aquela grande população. A gente não deve se esquecer, não tinha muita gente por aqui, 60 e tantas pessoas. Aí quem está na posse é o Joaquim Vieira de Souza. Então, uma coisa que a gente precisa ter claro, se o João Nepomuceno não tivesse permanecido, não tivesse cuidado do rancho, que é uma edificação frágil, não tivesse cuidado da roça, aquela ação inicial do Zé Antônio Pereira teria sido perdida. Quer dizer, quem garantiu a continuidade foi o João Nepomuceno. E aí, quando o Zé Antônio chega, ele se acerta com o Joaquim Vieira de Souza e, na sequência, acontecem os casamentos, porque o Joaquim Vieira de Souza era viúvo, e então se casa com a filha primogênita do Zé Antônio. Depois o Antônio Luiz se casa com a Ana Luísa, e o Joaquim Antônio se casa com Antônio Luiz ou Luiz Antônio? É Luiz Antônio. E o Joaquim Antônio se casa com a Maria Helena. E aí as famílias Vieira de Souza e Pereira se entrelaçam. O Joaquim Vieira vira genro do Zé Antônio Pereira e com sogro, porque aí ele passa a ser sogro dos 2 filhos do Zé Antônio, e propriamente se converte numa única família, que traz para si a narrativa hegemônica de que a fundação foi pelo Zé Antônio Pereira. No meu entendimento,
pouca importância tem quem possui a primazia da fundação. Porque, veja, o Joaquim Vieira de Souza ele chega de Prata, que é uma outra cidade de Minas, também por conta das notícias que ele teve por intermédio de retornados da Guerra do Paraguai. Então vejam, há um movimento, talvez até tenha havido outras pessoas que a historiografia não registrou, mas pode ter havido outras pessoas que nesse momento transitam por aqui, trabalham por aqui para ocupar esse espaço. Então, a coisa de fundador, não fundador, para mim, me parece o menos importante. Quando a gente tem que ensinar a criança, a gente tem que ensinar o processo. E o fundamental é a criança compreender que Campo Grande surge porque houve a Guerra do Paraguai e todas essas consequências posteriores. Percebe? Todavia, a gente não pode desconsiderar a importância do Zé Antônio. Porque, na realidade, quando você chega com 62 pessoas e aqui encontra mais cerca de 14, 15, e aí você já tem quase 80 pessoas, efetivamente você dispõe de um conjunto para a formação do arraial. Mas, se nós tivéssemos que falar no arraial de Campo Grande, não dá para falar da primeira viagem de 21 de junho de 1872. Precisaria ser referida à segunda viagem, que aí sim ele vem de vez, que é de 14 de agosto de 1875. E não se pode desconsiderar a presença de João Nepomuceno e do Joaquim Vieira de Souza e também de outras figuras que já estavam transitando por aqui. Então, eu vejo dessa forma o surgimento de Campo Grande, que vai se desenvolver também em razão da guerra. Por quê? Porque aí então você vai ter a anexação daquela faixa de fronteira que não era nem Brasil, nem Paraguai, nem tinha sido Espanha, nem Portugal. E eu tenho uma hipótese, nunca li isso escrito, mas eu acredito que essa faixa não chegava a ser ocupada por conta do salto das Sete Quedas, que dificultavam a navegação. Então, naquele extremo do cone sul do estado, aquela região de Mundo Novo, Eldorado, Sete Quedas, Itacuru, Coronel Sapucaia, aquele pedaço ele era meio que impenetrável porque não tinha como chegar pela via da navegação. E, historicamente, ora Portugal, ora Espanha, fazia lá alguma presença, mas nunca houve efetivamente uma ocupação colonial naquele extremo sul do estado. E aí você vai ter o quê? Você vai ter aquele espaço preservado. Quando essa área é incorporada ao Brasil, toda essa faixa de fronteira de Mundo Novo até Mostinho, ela é incorporada até Mostinho não. Mais ou menos isso. Ela é incorporada até Bela Vista. Ela é incorporada depois da guerra. E aí, então, precisa ser ocupada. É quando a gente vai assistir ao ciclo da erva mate, cuja primeira concessão, o Brasil faz o tratado de limites, etc., com o Paraguai em 1872. E em 1882, 10 anos depois, o governo imperial dá a primeira concessão para a exploração de erva mate para Tomás de Laranjeira, que é por 10 anos, em 1892 já entra a Companhia Mate Laranjeira e em 1902 o Banco Rio Mato Grosso, que era dos irmãos Murtinho. Muito bem, esse movimento do ciclo da erva mate de alguma maneira favorece Campo Grande, porque aí começa a ocupar também
aquela região de Dourados, enfim, vai havendo essa ocupação e Campo Grande é meio que um polo. Mas Campo Grande vai se constituir num lugar de extrema importância a partir do advento da estrada de ferro no leste do Brasil. E aí a gente não deve perder de vista o seguinte: a lógica da construção de ferrovias no Brasil, com exceção da Madeira Mamoré, que era um tratado do Brasil com a Bolívia por conta da aquisição do território do Acre, todas as outras estradas elas são construídas em função de um interesse econômico. Então a gente vai ver no estado de São Paulo uma malha ferroviária incrível, determinada pela cafeicultura. Mas aqui no Mato Grosso, então a NOB de Bauru até Três Lagoas, ela é uma estrada convencional, construída por conta de interesse econômico. A cafeicultura ia se expandir de Bauru para frente, etc. Só que de Três Lagoas a Corumbá, que se chama Itapura Porto Esperança, quem banca esse pedaço do trajeto é o governo federal. E estabelece esse traçado por conta de razões estratégico-militares. Então, os cuiabanos queriam que a ferrovia fosse de Campo Grande a Cuiabá. E, entretanto, ela inflete para oeste, vai até Porto Esperança, posteriormente constrói a ponte e vai até Corumbá, para juntar com a Ferrocarriles de Santa Cruz da Serra, e em 43 começa o ramal que vai para Ponta Porã. E por quê? Primeiro, o Brasil disputava a hegemonia da América do Sul com a Argentina. E a Argentina já tinha oferecido uma passagem ferroviária para a Bolívia. O Simó fala isso intensamente. E depois tinha um outro interesse subsidiário. Então, o Brasil precisava também garantir uma passagem para a Bolívia. E aí o outro interesse era garantir a defesa da fronteira boliviana e da fronteira paraguaia. E aí a gente não pode perder de vista o seguinte, que hoje essa coisa meio que passa batida. A viagem terrestre de Campo Grande a São Paulo, se o tempo estivesse bom, se as condições estivessem ótimas, levava cerca de um mês, 30 dias e 30 noites. Com o advento da ferrovia, essa distância encurta para apenas 3 dias e 3 noites. Para nós hoje isso parece uma barbaridade, mas para a época era um ganho extraordinário. Você ganhava 90% de tempo. Tanto que é essa condição que vai determinar o deslocamento do comércio de Corumbá para Campo Grande e que vai dar o grande impulso. E aí, a sede da região militar do Mato Grosso, que era em Corumbá, em 1921 se transfere para Campo Grande. E aí vai ocupar o quartel general da Avenida Afonso Pena, que este ano está celebrando o centenário. Tá? Então, vejam que é direta e indiretamente por conta da Guerra da Tríplice Aliança que Campo Grande vai ter esse enorme desenvolvimento. Daí a gente tem o projeto da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, que vai promover o adensamento da ocupação daquele lugar, e Campo Grande é o polo comercial que vai suprir a Colônia Agrícola Nacional e, portanto, se desenvolve mais ainda. Enfim, todas as condições vão vindo para que Campo Grande se torne a capital econômica do Mato Grosso do Sul. E, por fim, com a divisão, que é um processo autocrático, que não teve participação popular nem das elites locais, com a divisão do Estado, Campo Grande se converte na capital
da nova unidade federada. Quero agradecer a participação do sociólogo, professor Paulo Cabral, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, pela sua contribuição que, nossa, fiquei encantada com tudo essas memórias, né, da história de Campo Grande, que tem uma passagem grandiosa na história do Mato Grosso do Sul, né? É bem intrínseca as duas, né? A história de Campo Grande com a história de Mato Grosso do Sul. Isso é muito enriquecedor na história dos dois, né, do estado e da capital. Seja sempre bem-vindo. Quero agradecer aqui em nome da nossa secretária Alelis, do nosso secretário adjunto, professor Leonel, a minha superintendente Alcione, a minha gerente Ana Ribas, o meu colega Jeff, meu companheiro, que nós estamos juntos nessa. Professor, quando precisar, essa secretaria de portas abertas, com certeza nós vamos procurar sempre para contar para nós todas dessa forma prazerosa que você conta, que deu mais assim ênfase, mais ânimo de estar assistindo. Foi um prazer, tá? Sempre bem-vindo, volte quando quiser, estamos de portas abertas. Obrigado. Eu diria que essa forma prazerosa é resultado de 40 anos de chão de sala de aula, que eu lecionei por esse tempo, sempre com muita alegria no coração. Então, a vocês, professores municipais, saibam que vocês têm o privilégio de exercer um ofício espetacular. E, ainda que nem sempre reconhecido, ainda que nem sempre financeiramente valorizado, não há quem possa tomar o nosso lugar. E isso é uma coisa fantástica. Vocês passarão 10, 15, 20, 40 anos, encontrarão estudantes com os quais vocês trabalharam e terão essa referência de retorno, e isso não há dinheiro que pague em tempo algum.